vida monástica beneditina há mais de 1500 anos, né? E ela, numa certa altura, na Idade Média, foi imposta por uma reforma religiosa como um documento básico para todos os mosteiros europeus. Então ela ficou muito conhecida, e ali ela traz, no capítulo 59, um capítulo muito interessante, que ela vai falar justamente dos nobres e pobres que quiserem doar os seus filhos ao mosteiro. Então nós temos que lembrar que São Bento, ele viveu no século VI, né? Ele nasceu em 480 e morreu em 540, numa época muito difícil na Europa, que é justamente o auge vamos dizer, da decadência do Império Romano, né? Essa decadência começa já no século III, a crise em 220, e ali ela vai começando a, de certa forma, roer os pilares daquele império que se espalhara, né, por Europa e pelo norte da África, até na Mesopotâmia. Mas ali, a partir dali, o império, que com Trajano chegou ao máximo, né, ele começa a diminuir, começa a ser assediado também pelos ditos povos bárbaros, né? Não são bárbaros, são germânicos, né? Outra cultura. E ali o império ele vai se desfazendo. Em 330 ele se separa, né? Temos o Império Romano do Ocidente e o do Oriente, com a sede em Constantinopla, que é conhecido como Império Bizantino. Então, a partir daí, o império ele vai se desfazendo. Começam essas invasões desses povos, dos francos, vândalos, dos godos, né? Os ostrogodos, visigodos, que vão ser a base, o começo da Europa atual, né? Das nações europeias, né? Os francos vão dar origem à Alemanha, à França, os visigodos ali na Península Ibérica, né? Então, uma época muito... Os ostrogodos na Itália, né? São Bento, inclusive, uma passagem de sua vida escrita por São Gregório. Ele se encontra com Tótila, que era um rei godo, devia ser ostrogodo, né? Um desses povos que invadem o Império Romano. Então é uma época muito insegura, e os mosteiros eles eram vistos quase como um lugar de refúgio. O mundo estava, de certa forma, se dissolvendo, né? Aquela cultura toda romana já estava se desestruturando, né? E os mosteiros nessa época vão surgir como um lugar de refúgio. São os lugares onde a cultura greco-romana é guardada, né? Através da cópia de documentos, de livros antigos, né? Esses manuscritos. É muito conhecida a função dos mosteiros, dos escritórios, né? Os monges ficavam copiando livros em várias cópias, né? E isso que guardou essa cultura greco-romana, que estava ameaçada por essas invasões, né? Então, esses mosteiros vão ser vistos como um lugar de preservação, de refúgio. Havia uma vida social, né? Em volta desses mosteiros vão surgir várias cidades europeias, né? Então, eles tinham uma força agregadora muito grande e eram vistos como um lugar de proteção. Então, os nobres e os pobres também, São Bento não faz uma distinção, eles podem oferecer os seus filhos ao mosteiro. Muitas vezes eles não poderiam dar a eles a educação que eles precisavam, mesmo até o meio de sobrevivência, né? É tudo muito inseguro, tudo muito precário, né? A própria alimentação devia ser muito difícil de conseguir, e aqueles mosteiros, eles tinham em volta deles áreas de cultivo, tinham rebanhos, né? Maneiras de sustentar aquela comunidade. Então eles vão oferecer os seus filhos ao mosteiro.
São Bento, nesse capítulo 59, ele regulamenta essa oferta. E são esses os primeiros oblatos. Oblatos vem da palavra latina oblatus, né? Que é o supino, seria o particípio do verbo ofero, né? Oferecer. É um verbo irregular. Então é engraçado que o verbo é ofero, mas o supino dele é outra palavra totalmente diferente, que é oblatus, né? Então essa palavra que significa justamente o que é oferecido, aquele que é dado, né? Por isso que tem esse sentido de oferta. Num sentido mais moderno, o oblato não é aquele que é dado, que é oferecido, mas é aquele que se oferece a Deus, de alguma forma. Os oblatos, no sentido mais moderno, eles são pessoas adultas que escolhem viver no mundo uma vida cristã mais comprometida e tomam como referência uma regra religiosa. Então, a partir dessa regra, vão extrair, como eu dizia no início, né, esses valores que eles vão procurar colocar em prática no mundo, né, no seu dia a dia. Mas a evolução histórica dos oblatos, a partir desse início, né, que nós estamos falando, então no início as crianças eram dadas pelos seus pais à vida monástica, em casas governadas pela regra de São Bento. E eles foram por cerca de 150 anos conhecidos por esse tempo. Então essa instituição dessas crianças que eram doadas durou cerca de 150 anos, porque no 10º Concílio de Toledo, em 656, esse concílio proibiu a aceitação de crianças pelos mosteiros antes da idade de 10 anos e ao mesmo tempo garantia para elas a permissão de partir quando eles quisessem. Porque na regra de São Bento, essas crianças que eram doadas, elas eram doadas para ficarem no mosteiro a vida inteira, né? A criança não escolhia. São Bento via aquilo com essa doação dos pais, né? Porque no Império Romano havia esse pater familias, né? O poder paterno, o pai tinha inclusive direito sobre a própria vida do filho, né? Podia matar o filho se ele quisesse. Então havia esse tipo de poder. Então São Bento vivia nessa cultura pela qual o pai podia dispor da vida do filho como ele achasse melhor. Então ele doava o filho e aquele filho não poderia sair mais do mosteiro. Tanto que o capítulo que trata na regra sobre esse ato, né, diz que quando a criança fosse filha de pais ricos, os pais deveriam assinar um documento dizendo que não dariam nenhuma chance para a criança de retomar a vida antiga. Então ele era doado ao mosteiro e perdia a herança, né? Qualquer perspectiva de desfrutar daquela riqueza que os pais tinham. Então aquilo era um compromisso, não poderia nem ser uma herança nem por pessoa interposta também, né? Porque poderia dar para uma pessoa para disfarçar aquela relação, né, econômica, né? E os pobres, como não tinham nada, simplesmente assinavam ou faziam um ritual ali no qual eles se comprometiam a renunciar à própria paternidade daquela criança. Então, a partir daí, a criança estava entregue ao mosteiro e ela não poderia sair nunca. E esse concílio de Toledo, de 656, ele vai proibir esse ato, né, de poder pátrio, né? Ele vai permitir que a criança possa sair do mosteiro quando ela quer.
Então é uma evolução já nesse conceito do oblato, né? E mais tarde, na Idade Média, já na Alta Idade Média, no século X, século XI, em Hirschau, na Alemanha, por volta de 1090, por aí, 1085, por aí, o abade Wilhelm de Hirschau, ele, na diocese de atual Speyer, né, introduziu duas espécies de leigos ligados ao mosteiro, ligados, que participavam da vida do mosteiro. Até então eram só os monges, esses oblatos, essas crianças, mas ele vai instituir em primeiro lugar os fratres barbati, ou conversi, né, que seriam os irmãos barbados, ou conversos. Os conversos usavam barbas, né, era um sinal diferente. Os monges de couro, eles não usavam barba, né? Então eles faziam votos, mas não viviam a vida enclausurada, né, de monges. E também ele cria a instituição dos oblati, né, os oblatos, que eram trabalhadores ou servos que se submetiam voluntariamente ao serviço do mosteiro. Então essa distinção foi criada no século XI. Já é uma evolução, não são mais crianças, mas pessoas que livremente se associam àquela vida monástica, né, daquela comunidade, né? Agora, os beneditinos de Monte Cassino, eles no início vão começar a aparecer outras instituições. Então vão aparecer os conversi, os comici e os oblati. Então a natureza dos votos e as formas dos hábitos era em cada caso distinto especificamente para cada um desses. Então esse tipo de vida leiga ligada ao mosteiro, ele vai se especializando conforme a necessidade. Então os conversos seriam irmãos leigos que faziam votos solenes como os monges de couro. Os monges de couro eram os monges, a rigor, os monges propriamente ditos, né, que fazem votos solenes. Agora, esses conversos, eles faziam os votos também, e eles vestiam um escapulário, que é isso aqui, né? O escapulário é uma espécie de um avental, né, que os monges usavam para o trabalho manual. Nós permanecemos com isso como um símbolo, né, histórico quase, não fazendo nenhum trabalho manual. Inclusive, quando a gente vai fazer um trabalho manual, a gente tira o escapulário, né? Usa um avental mesmo, né? Mas é um sinal mais ou menos tradicional, né? Mas eles vestiam esse escapulário. Comícios faziam os votos simples e se vestiam como monge, mas sem o escapulário. E os oblatos faziam um voto de obediência ao abade e doavam a si mesmos os seus bens ao mosteiro e vestiam uma roupa secular comum, sóbria, né? Então essa especialização, essa distinção que vai aparecendo ao longo do tempo, ela é interessante nós conhecermos para, de certa forma, entendermos o sentido desses oblatos, né? Dessas pessoas, leigos, que se sentem atraídos por uma regra e querem viver aqueles valores. E hoje em dia, no sentido moderno, nós temos uma distinção entre os oblatos seculares, que seriam os oblatos que vivem no mundo, a vida leiga comum, e os oblatos conventuais, que são leigos
poderiam até ser casados, mas que com a permissão da esposa e tudo, eles podem entrar para o mosteiro, não fazem votos, mas vivem ali a vida regular, a vida que os monges levam, né? E os oblatos seculares, eles fazem uma promessa. Existe um ritual e depois de um período de formação, eles fazem essa promessa, recebem um escapulário, uma medalha também, quando é o caso, para viverem no mundo esses valores da regra. Então, na prática moderna, muitas comunidades beneditinas possuem, em maior ou menor número, esses grupos de oblatos, de seculares, né? Eles são ou clérigos ou leigos, né, afiliados na oração a um mosteiro individual da sua escolha, né? Então, todo mosteiro, em geral, tem esse pequeno grupo de oblatos. E fazem uma promessa privada, né, que pode ser renovada todo ano também, ou ser uma vez para sempre, né, de seguir a regra beneditina na sua vida privada, em casa, no trabalho, e dar sempre esse testemunho cristão de uma forma mais integral. E o que seriam esses valores, né? Eu não sei se todos conhecem a regra de São Bento, mas a vida beneditina ela é muito estruturada em torno da oração e do trabalho. Inclusive ficou muito famosa esse ora et labora, né? Reza e trabalha, né? Isso nem está na regra de São Bento, mas é uma expressão que traduz um pouco a nossa vida, né? A nossa vida não é uma vida pastoral, não é uma vida de grandes obras missionárias, nada disso. A vida monástica é uma vida de estabilidade, ligada a um lugar, né, a uma comunidade, e ali a pessoa procura viver uma vida cristã normal, os valores do Evangelho, e esses valores são basicamente uma vida de oração regular, que se traduz no ofício divino. Não sei se você já conhece a vida da comunidade. Nós temos os ofícios das laudes, as vésperas, né, a própria missa. Então, o leigo que se torna oblato também vai participar nessa vida de oração de uma forma particular. Ele não vem aqui ao mosteiro rezar com os monges, é muito raro, né? Mas procura, nas horas certas, rezar o ofício e também ter a sua oração particular, terço, ou ler a Bíblia também. Nós temos a Lexio Divina, né? A nossa oração é muito baseada na Lexio, né? A Sagrada Escritura é a fonte para a vida de oração beneditina, né? A meditação da palavra e a tradução dessa meditação numa resposta a Deus, né? E essa perfeição que o oblato procura ao se ligar ao mosteiro, né? Ela, na verdade, se constitui na vivência desses valores, né? A perfeição cristã, ela ficou muito como uma expressão um pouco gasta, né? Como se o cristão devesse se tornar uma pessoa perfeita. Na verdade, a pessoa que busca uma vida de perfeição procura viver perfeitamente aqueles valores. Não é para se tornar perfeita, mas viver da melhor maneira possível aqueles valores, né? De uma forma mais envolvida, né? E os oblatos, eles procuram isso. Normalmente, quando alguém procura um mosteiro para ser um oblato, né? Em geral, ele está querendo dar um ritmo à sua vida, né? Então, a gente ouve muito assim, eu gostaria de ter um horário para rezar, eu gostaria de ter alguma coisa para imitar em termos de obras, né? Então, e os oblatos, eles não existem só como beneditinos, né? Eles, de certa forma, eles
se correspondem às ordens terceiras das outras ordens. Também os franciscanos têm sua ordem terceira, os carmelitas, né, os dominicanos, e todos eles também foram responsáveis, inclusive, pela produção de grandes obras artísticas, né? Aleijadinho, por exemplo, ele pertencia à ordem terceira franciscana, né, em Minas. Ele era um artista ligado, que vai trabalhar com arte também, né? As próprias ordens terceiras na Bahia, em Minas, né? Aqui no Rio, vão produzir tantas igrejas, né? Tantas obras de arte, né? E os beneditinos também, eles tiveram associados a si muitos leigos que vão produzir muitas coisas também, né? Tanto mais ligados ao mosteiro, mas também na sua vida particular, né? Em consequência dessa própria vivência da regra, né? E esses valores que o oblato vai viver no mundo, eles são valores evangélicos que levariam a um sério engajamento cristão, né? Muitas vezes a nossa vida cristã ela fica um pouco sem referência, né? Sem ritmo, justamente porque o mundo atual ele traz uma série de solicitações que parece que levam o cristão para o lado oposto da vivência do Evangelho. E quando a pessoa se liga a um grupo desses, né? Não só um movimento, hoje em dia são muito comuns os movimentos, né? Mas um grupo assim mais ligado a uma ordem religiosa, ele consegue, de certa forma, dar um novo ritmo à sua vida cristã, né? Isso pelo testemunho de muitos desses oblatos que dizem que a sua vida mudou quando eles realmente se ligaram ao mosteiro, né? Ao mosteiro, a uma comunidade. E a formação do oblato, ela varia muito de mosteiro para mosteiro, né? Aqui no Rio existe o hábito, o costume, a tradição de haver uma reunião semanal. Mas normalmente em todos os mosteiros uma vez por mês eles se encontram, tem uma palestra, e essa formação ela é muito baseada na convivência, porque a base da vida cristã ela tem que ser a convivência, né? O exercício da caridade. O cristão ele não tem a vocação eremítica, né? A pessoa que quer se viver uma vida mais isolada, ela não é o habitual na vida cristã. A vida cristã ela é uma vida de comunidade. Então essa convivência ela é muito importante. Então os oblatos se encontram, às vezes já tem um lanche ou alguma coisa que reúne, tem uma palestra e depois eles têm uma formação sobre a regra, né? E depois de um certo tempo eles vão fazer então a sua promessa, vão se tornar consagrados pela regra de São Bento, né? Eles não são monges, não fizeram votos, mas eles já trazem na sua vida um novo sinal, né, de engajamento, um novo sinal de envolvimento com uma vida evangélica, né, uma vida cristã. E hoje é muito importante lembrar como que os papas cada vez mais têm ressaltado o papel do leigo na igreja, né? Muitas vezes nós associamos a vida da igreja com padres, freiras e bispos, né? E nos esquecemos que na verdade as paróquias são construídas pelos leigos. Então, para as próprias ordens religiosas é muito importante ter um grupo de leigos ligados a ela, pessoas que muitas vezes, às vezes nem tanto é uma ajuda material, muitas vezes pode até ser mesmo, mas é essa presença é quase um retorno, né? Quando nós fazemos algo e temos um retorno, de certa forma a gente consegue se ver naquele grupo, né? Se nós pensamos, se nós
como comunidade religiosa, conseguimos manter junto a nós um grupo de leigos, pessoas que livremente estão ali, né? Elas poderiam estar em outro lugar, fazendo outras coisas, mas se comprometem, às vezes até tem pessoas que vêm todo sábado religiosamente, não é talvez porque não tem outra coisa para fazer. Não vai lembrar, tem uma vida vazia, não tem outra coisa para fazer. Mas não, são pessoas que têm família, têm outras opções, mas que tomam a sério essa presença, essa convivência. Então, isso para os próprios monges, isso é um retorno, é uma forma de compensação, gratificação, vamos dizer, né? Então é muito importante para nós manter esse contato com os oblatos, né? E eles vão também vivendo esses valores, esses conselhos, né, da regra, também formando nas suas famílias, né, essa base, né? Então, a gente fala inclusive que as famílias são a primeira igreja, né? Então os oblatos, os leigos em geral, né, têm esse papel da estruturação da própria igreja, né? Então, para os mosteiros é muito importante ter junto de si esses grupos para poder estender um pouco a sua ação, né? Porque o monge muitas vezes ele não vê o resultado da sua oração, né? Toda vocação em geral consegue muitas vezes perceber um pouco o resultado da sua ação, né? O franciscano na sua vida pastoral ou na sua vida de pregação, né? O monge muitas vezes ele tem que renunciar a isso, né? A uma vida que aparentemente é um pouco assim isolada, uma vida que às vezes parece até sem finalidade, né? Muitos padres às vezes acham que aqui tem um mosteiro com monges ali rezando, se aqui fora precisamos tantos de padres, né? Mas então muitas vezes o monge ele renuncia até haver o resultado da sua ação. Então essa presença do oblato agindo no mundo, de certa forma, é uma extensão, é uma forma de prolongar, né, a ação do monge, que se dá basicamente na oração. Não existe nada mais fecundo na igreja do que a oração, e muitas vezes nós não acreditamos na fecundidade dela, né? Nós queremos ver obras prontas, materiais, comunidades, realizações, né? Mas muitas vezes nós não acreditamos que aquela oração escondida, aquela oração litúrgica, ela está tendo um efeito que nós não vamos ver, não vamos perceber, mas talvez percebamos alguma coisa através do grupo de oblatos, que seriam quase um pouco os porta-vozes do mosteiro, né? Então é muito importante esse papel do leigo na igreja, né? O leigo que aparentemente ele está só assistindo o que a igreja faz, teoricamente, os padres ou os religiosos. Não, os leigos eles constroem a igreja, né? Muitas paróquias são mantidas pelos leigos. Os padres às vezes vão ali uma vez por mês, existem poucos padres, né? Então é importante que os leigos tomem consciência cada vez mais do seu papel na igreja. E uma forma seria justamente, talvez, participar nesses grupos, né, associados tanto nas ordens terceiras, como nos mosteiros também, né? E são grupos que têm atrás de si uma história, né? Não são coisas, simples associações, né? Não são clubes, mas são instituições que trazem na sua base uma regra religiosa, né? Uma vivência religiosa que é milenar, né? A vivência beneditina já são mais de 1500 anos, né? Que homens e mulheres vivem
perfeito ou imperfeitamente, a regra de São Bento em comunidade. Tem uma história problemática, às vezes, uma história cheia de sofrimentos também, com muitos problemas e tudo, mas que até hoje é vivida basicamente como São Bento concebeu. Né? Então, da mesma forma, a vida franciscana, a vida dominicana, né? Então é muito bonito quando um leigo procura, né, esses grupos para viver esses valores de uma forma talvez mais concreta. Né? No mundo a gente vai à missa, né, participa às vezes na paróquia, mas fica uma ação assim um pouco... os próprios padres, né, a mobilidade dos padres nas paróquias, eles ficam algum tempo, daqui a pouco vem um outro sacerdote, e quando existe uma ligação com uma comunidade religiosa, especialmente monástica, né, que tem um sentido maior de estabilidade, de história e tudo, isso dá muitas vezes um outro caráter àquela vida cristã, né? Tanto que muitos oblatos, eles desenvolvem uma fidelidade, muitas vezes nem são tão presentes, né? Às vezes nem podem vir tão frequentemente, mas estão sempre ligados, de certa forma, ao mosteiro. Né? Então, convido a todos que conheçam melhor tanto a regra de São Bento, né? Que traz esses valores, virtudes fundamentais, uma caridade fraterna necessária para a vida comunitária, a humildade, o silêncio, né? São essas coisas básicas que muitas vezes o mundo atual ele procura abafar ou contradizer. Né? Falar de humildade hoje em dia, ou falar de serviço, né? Submissão, inclusive, obediência, são coisas ultrapassadas, né? Coisas de espíritos infantis, espíritos que não têm muita ambição na vida, né? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Você parece que perdeu o interesse pela vida. São coisas que às vezes o mundo moderno não entende, né? E às vezes um leigo se aproxima não só da vida monástica, mas de uma outra ordem religiosa e vai percebendo a realidade do Evangelho, né? Mesmo vivido às vezes de uma forma um pouco imperfeita, né? Uma forma humana, né? Nós não somos anjos, mas é importante essa materialização, né? da vida cristã numa comunidade e na sua extensão nesse grupo de leigos ligados a ela. Né? Então nós temos aqui no mosteiro esse grupo que se reúne toda semana, todo sábado, e que procura então viver esses valores da regra no seu dia a dia. Né? Eu convido a todos que queiram conhecer também para nos procurarem também, através do Mauro, que quiser, mas que vejam por experiência própria toda essa ação, né, que esse grupo tem realizado. Então, agradeço a todos. Não é um assunto assim que a gente possa se estender muito, né, mas que vale a pena conhecer. Né? Obrigado a todos. Eu queria agradecer a participação do Dom Paulo, foi excelente, excelente, foi uma fala perfeita. O nome dessa disciplina, teologia espiritual, então procurei mostrar a base da teologia espiritual e agora então mostrando várias
espiritualidade. Você agora acabou de falar um pouco de beneditinos. A Cláudia, na semana que vem, vai falar, semana que vem, Cláudia, na semana que vem, a tese de doutorado dela é a atuação das ordens, a formação da cidade do Rio de Janeiro através das ordens religiosas. Então, essa será a apresentação da Cláudia. A Kátia, que fez um trabalho sobre os boironenses, também deve apresentar no mês de novembro, no dia 19, que eu falei agora há pouco, que é na véspera de um feriado, muito complicado, mas ainda está para confirmar também a Cleice, que é de São Paulo, e que veio falar também, até a dissertação de mestrado foi sobre os boironenses. Vai falar também sobre, então, são 2 trabalhos sobre o mesmo enfoque, 3 representações para os meninos. Muito obrigado. Pode. Não, mas a arte vem da espiritualidade. É claro, é teologia espiritual. É a essência da coisa. Claro. Então, o Mauro pode perguntar? Pode. É São Paulo. Pode perguntar? Pode. Pode perguntar. Não, ao contrário Sim, pode ser. Precisa levantar? Não precisa. Mandaram levantar. Estamos em casa. O senhor falou que é um assunto rápido, mas eu penso ao contrário. Essa formação que o senhor falou, que o senhor que está coordenando, primeiro, o senhor que está coordenando os oblatos? Sim, já tem uns 2 anos. O senhor 2 anos, 2 para 3 anos. Continua sendo aos sábados às 8 horas da manhã? Sim, sábado, né? Tem uma missa, depois tem um lanche e uma palestra e uma formação sobre a regra, né? Todo sábado. Normalmente nos outros vocês é uma vez por mês só, mas aqui ficou 2 vezes por mês. 2 vezes, né? Então já está ficando mais frequente. Mas aqui, inclusive, antigamente havia até o grupo de oblatas e oblatos, com diretores diferentes, né? O Mosteiro de São Bento sempre foi muito forte nesse aspecto, mas com o tempo foi esvaziando um pouco, mas houve na época do Dom Estevão Bittencourt, Dom Marcos Barbosa, Dom Justino, né? Então a gente procura manter o grupo, né? Sempre tem um grupo, às vezes as palestras, sempre tem um grupo às vezes de 40, 50 pessoas. Então tá grande. Tá. Mas como é que é essa formação? Porque o senhor falou que tem uma palestra, mas o senhor falou que ele nunca soube, ele não sabia que tinha consideração. Não, a palestra em geral, eu comento livros, né, sobre a história da igreja, sobre a tradição monástica, proféticos, né, eu procuro variar, é a espiritualidade em geral, e é mais a formação mesmo, especificamente sobre a regra. Eu leio e comento a regra com um grupo. A pessoa começa a frequentar, 6 meses depois ela começa a formação e durante um ano depois ela faz a oblação, a promessa. Mas essa formação, ela é feita individualmente ou é em grupo? Não, em grupo. Mas aí ela é feita à parte? Não, essa formação é um grupo menor. Não, é a formação. Não, eu estou entendendo, Dom Mauro, eu estou entendendo. Da regra. É porque a lei falou que tem uma missa, depois tem um lanche, depois tem uma palestra. Essa palestra é o grupo maior. A formação é o grupo mais restrito que não fez a oblação ainda. Que aí vai para um outro lugar e tem essa formação. Aí fica aqui, a gente conversa e eu comento a regra. Então, é concomitantemente com a palestra, então? É depois da palestra. É um grupo separado. Tá. Esse grupo participa da palestra e depois ainda tem a formação. Sim? As pessoas que não conhecem, que não estão muito em contato, acho que eu, por exemplo, não tenho nenhuma ideia do que seria, por exemplo, o senhor já comentou aí várias vezes sobre essa questão, a regra, os montes, cada tem a sua regra. O que
que é exatamente essa regra? Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma regra. A regra de São Bento. Não, sim, pois é, mas um item. O que é Um item, por exemplo, a regra, ela procura regulamentar uma vida comunitária. Aspectos da vida diária. Fala sobre um abade. Né? A nossa vida é estruturada sobre a gente tem um abade que é eleito pela comunidade e tem um dia a dia, uma rotina diária que gira basicamente em torno da oração litúrgica. Né? Então tem as laudes, as vigílias, as vésperas, a missa. Né? E a partir daí também entra o trabalho, as atividades do dia. Então essa regra regulamenta um pouco a convivência também na comunidade, como é feita a administração dos bens. 73 capítulos. São 73 capítulos que tratam de todos os aspectos, tanto da administração, da disciplina, a correção das pessoas, tem o Código Penal também. Divisão do trabalho. Divisão do trabalho. Só que essa regra de São Bento foi escrita há 1500 anos atrás. E ela é atualizada através das constituições. Então, hoje em dia, porque São Bento ele escreveu uma regra para a comunidade dele, não escreveu uma regra, uma ordem. A ordem de São Bento nunca existiu, ela vai surgindo, ela não foi fundada como os franciscanos fundaram, houve uma ordem. E até hoje é confederação. E é uma confederação de mosteiros. A autoridade nos mosteiros são os abades locais. Então aquela regra ela é interpretada pelo abade, mas eles se reúnem em congregações, em federações e redigem constituições que procuram dar atualizar a regra. Né? Por exemplo, na regra de São Bento existe o castigo corporal, que na época de São Bento existia. Os monges apanhavam de vara e tudo mais. Mas hoje em dia não existe isso, né? Mas é uma coisa cultural. Né? Então essas constituições vão atualizando a regra em cima de problemas que vão surgindo, né? Vamos dizer, ao longo da história. Né? Como é feita a eleição do abade, por exemplo, na regra existe uma maneira ali, mas ela vai evoluindo ao longo do tempo e está ali nas constituições. Então, quando nós fazemos os votos, nós fazemos os votos pela regra de São Bento e pelas constituições da congregação. Então, é justamente a atualização disso. A regra está disponível, inclusive tem na minha página também, então é muito. Eu aconselho que leia, faz parte da. Principalmente os capítulos 4 a 7, né? E o 72, que é o código espiritual, né? Mas existe a parte prática, muito interessante de conhecer, mas que está muito ligada à cultura da época. Muita coisa ali não é aplicada mais. Não existem mais esses oblatos, né, nos mosteiros. Né? A medida da comida, ele regulamenta a medida da comida, do vinho, tudo isso. Está ali na regra, de uma maneira concreta, mas ele fez para a comunidade dele. Mas ao longo do tempo aquela regra vai se impondo aos vários mosteiros. Foi um ato político, né, na época de Carlos Magno. Foi o Bento Juliano, no século 810, sai no nome, né? E aí o Carlos Magno impõe a regra de São Bento a todos os mosteiros do império dele. Mas cada mosteiro tinha sua regra própria. A regra mista, né? Regra mista. Seguiam várias regras. Várias regras juntas. Já era um começo, talvez, de congregações. Então é uma história muito interessante, a história monástica. Mas a regra de São Bento é só um documento monástico como qualquer outro, só que ela ficou ao longo da história. Né? E ali tem valor, tem coisa. Não existem mais antigas. Tinha a regra de Santo Agostinho, várias outras antes, São Basílio.
são fontes para São Bento. A regra do mestre, que é a base. Então, existe uma série de regras que já existiam. Porque o monarquismo cristão começa no Egito, no século IV, né? Quando o cristianismo se torna uma religião oficial. Então, alguns cristãos querem levar uma vida mais, vamos dizer, de martírio, vamos dizer, de testemunho. Então, eles vão mais radical, eles vão para o deserto. Ali eles começam como eremitas, mas com São Pacômio já começa a surgir a vida comunitária, né? Isso tudo no século III, IV, V, por aí. São Bento já é do século VI, desde 540, ele falece em 540. Então, até aí não tinha nenhuma regra, né? Não, regra cristã não. No Ocidente, pro lado No Ocidente, porque o monarquismo não é uma coisa cristã, ele existe em todas as religiões, né? Mas o monarquismo cristão mesmo começa no Egito. E a partir dele vai para a Europa, vai Cassiano, Lerno, né? Então, é uma história muito interessante. A regra de São Basílio era bem conhecida, né? São Basílio. E de Santo Agostinho, foi base, né? Bem conhecida. Eram um pouco misturados, como eles falaram, né? Mas São Bento, a parcialização, né? Porque São Bento ele vai, de certa forma, ocidentalizar o monarquismo, porque havia o monarquismo oriental que era muito baseado na ascese, no sono, no alimento, né? Nas penitências corporais. E São Bento ele diz, São Bento, a grande penitência é a obediência. Ele não dá tanto valor ao jejum, ele acha importante, mas não é o ponto forte dele. Ele dá aos monges as horas de sono necessárias, entendeu? Então ele não pede exageros corporais, ele pede obediência. Sem a murmuração, que é o mais difícil. Obediência imediata e sem murmuração. Isso que é o mais difícil. Parece que é mais fácil. É mais fácil. Alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Sim. Me surgiu uma dúvida. Eu visitei, por exemplo, uma igreja no interior de Goiás, uma igreja histórica, muito bem preservada, por sinal. Mas para visitar essa igreja durante a semana, aí vem uma senhora que mora em frente, ela tem a chave, ela que diz que varre e cuida. Essas pessoas que cuidam. Então, você vê que tem uma comunidade envolvida em torno dessa igreja, uma igreja pequena, mas histórica. Eles podem ser considerados oblatos? Ou Não, paroquianos. Funcionários. Paroquianos. Mas eles são pessoas comuns, assim, São devotos, são pessoas, e isso é que é o corpo místico de Cristo. São essas pessoas que formam a comunidade. Ela não é uma funcionária, ela faz isso por devoção. Ela fazia por voluntário mesmo, né? É uma paroquiana. uma paróquia. Mas no interior do Brasil existe muito isso. Eu visitei uma época, 40 anos atrás, outras igrejas, Minas e tal, tem muito assim, você vai, você pergunta a uma pessoa porque e tal. são eles que fazem paróquia. Os padres, às vezes, eles ficam rodando. Exato. São poucos padres, às vezes. Então, mas na verdade não são oblatos. Os oblatos, em geral, eles são ligados a uma ordem religiosa, que tem base uma regra, né? Que é diferente também da ordem terceira do Francisco. Então, eu falei das Qual a ordens. diferença disso também? Não, as ordens terceiras são de outras Outra ordens, espiritualidade. outra espiritualidade, outra regra. Mas são correspondentes, né? Vamos dizer. Hospital, Mas em termos de categoria, né? É um grupo de leigos ligado a uma ordem Há uma religiosa. ordem religiosa. Mas tem por base a regra franciscana, com certeza. Que é Outra espiritualidade. É outra espiritualidade. É a mesma situação, né? Talvez não tenha tanto acento na oração, litúrgica, ou na lexia divina. Isso. Tá bom? Mais uma vez. Eu agradeço a oportunidade. Desculpa a falta